Pessoal, hoje é dia de tag, isso mesmo. Hoje nós vamos fazer uma tag de 5 quadrinhos que eu gostaria de esquecer para ler de novo. Simplesmente não lembrar de mais nada. Essa tag, ela veio do meu amigo Carlos, lá do canal Colecionadores de Gibis, que eu vou deixar na descrição o vídeo dele. E no primeiro comentário fixado também, para você poder ir lá conferir quais foram os 5 quadrinhos que ele disse que queria esquecer, para poder ler de novo. E essa é uma tag bem difícil, porque tem muita coisa. Cara, teve muita coisa boa que eu li, hein? Mas, sem mais delongas, vamos para o vídeo depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me fala aí, que quadrinhos você gostaria de esquecer só para ler de novo? E ter a mesma sensação? Bota aí nos comentários. Então, bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto aqui vos fala. E hoje é dia de tag, isso mesmo, a primeira tag do ano. 5 quadrinhos que eu gostaria de esquecer, só para reler. Bom, vamos começar aqui com o que eu tenho no momento, tá? Que os outros dois, né, eu não tenho eles, mas eu li faz um bom tempo. Vamos começar com Espetaculare Meneghetti. Esse quadrinho aqui que é fantástico. Cara, esse quadrinho é muito legal, do Cashfire. Olha, uma leitura incrível mesmo. Tipo, incrível de verdade, cara. Eu me surpreendi, eu comprei ele, mas não tinha certeza se iria gostar. E descobri que gostei muito. Simplesmente amei esse quadrinho. É fantástico, tem uma arte muito bonita. Muito maneira mesmo. É um negócio assim, espetacular. Como diria o personagem, espetacular. Muito legal. E vale super a pena. E essa história de um personagem que existiu, né? Ele era um dos maiores gatunos aqui do Brasil. E essa história é ambientada no Brasil. Tem um pedacinho ali da Itália, né? Mas a maior parte, tipo, 98% da história é no Brasil. E cara, muito legal mesmo, fantástico. Fica a minha dica para vocês que não leram ainda, terem essa experiência. Vale super a pena. Outro quadrinho que... Esse aqui merece uma historinha. Eu descobri esse quadrinho num vídeo da Legião dos Heróis. Para quem não conhece, a Legião dos Heróis é um canal do YouTube, também tem um site deles, bem antigo já. Antes de eu começar a ter meu canal, quando eu estava voltando a ter mais contato com cultura pop, ali nos anos de 2012, assim, eu comecei a focar mais, eu via muitos vídeos deles. E um dos vídeos foi sobre quadrinhos, vamos botar assim, alternativos. Não são nem DC nem Marvel. E cara, esse quadrinho me chamou muita atenção, que foi Huck, do Miles Millar. Do Millar World, na verdade Mark Millar, desculpem. Miles é outro cara. E, cara, eu me surpreendi porque é um quadrinho meio super-heróico, mas não é tão super-heróico assim. Por que eu digo que não é tão super-heróico assim? Porque ele não é um personagem com roupa de super-herói, sabe? Ele não tem um uniforme, ele não tem um bordão, ele não protege apenas uma cidade ou o planeta todo. É uma história muito mais simples. E é nisso que tudo fica mais legal. Esse quadrinho, ele te deixa com um sorriso no rosto no final, que é simplesmente fantástico. Fantástico de verdade. Gente, eu já li 2 vezes para vocês terem uma noção. Pelo menos 2 vezes. Realmente é um quadrinho incrível. E ele é desenhado pelo Rafael Albuquerque. Que sim, tem uma arte muito bonita. Na minha opinião, uma arte muito legal. Funciona super bem. O Huck, ele é um personagem muito bondoso, muito gentil, apesar de ser um gigantão.
Você pega aquela vibe de Smallville, sabe, a série do Superboy, Smallville, as aventuras do Superboy, e coloca com um personagem com poderes parecidos com o do Clark, mas um pouquinho diferentes. E, cara, você tem uma história fantástica, simplesmente fantástica. E que, na minha opinião, até poderia ter uma continuação. Até poderia ter. Mesmo que o foco não fosse os poderes, fosse só a vida do Huck depois dessa história. Fica a minha dica, Mark Millar. Produz mais uma historinha, vai. Desde que seja um one shot, uma coisinha simples. Só pra gente saber o que aconteceu com o Huck. Sabe? Ia ser bem legal. Mas, essa é a minha opinião. Fica só minha dica aí. Então, galera, ó. Pra vocês conhecerem Huck. Esse aqui foi lançamento da Panini também. Eu não sei se tá fácil de achar no momento, mas se eu achar o link, eu deixo aqui na descrição para vocês também. Agora, outro quadrinho que a culpa é do Carlos. Exatamente, a culpa é do Carlos que me fez gostar desse personagem. Com essa história aqui, ó. Tex. Essa aqui é a edição gigante, número 5, Pueblo Perdido. Por quê? Foi uma das primeiras experiências que eu tive com leilões de quadrinhos. Eu nunca tinha feito isso. Não lembro como o Carlos entrou em contato, não lembro por qual grupo foi. E ele estava leiloando alguns quadrinhos e eu acabei arrematando esse. E meus amigos, que história. Que história fantástica. Eu fiquei surpreso. Foi com a arte. A arte também é incrível. Essa arte do Giovanni Tisci é impecável, cara. Impecável. Simplesmente fantástica. É um negócio... É difícil de escrever. É como se você pegasse só a capa aqui, tá vendo? Parece um quadro. E, sinceramente, eu colocaria esse quadrinho, ou uma página desse quadrinho, num quadro, que daria muito certo. Várias cenas aqui funcionariam muito bem dentro de um quadro. Olha, realmente é incrível. Eu fiquei muito surpreso com essa história, que eu gostaria de esquecer. Só para reler e ter a mesma sensação de surpresa, de tensão ao ler Tex pela primeira vez nessa história aqui. Mas isso aqui são só os meus devaneios. É só o Augusto tentando voltar ao passado. Mas, gente, se tiver, a Mito está relançando. Então, assim que tiver a oportunidade, comprem. Vale muito a pena. A história é incrível. Agora, eu vou falar sobre 2 quadrinhos que eu não tenho aqui, mas eu li há muito tempo. Que é Homem-Aranha Azul. Há um tempinho atrás saiu como é que o pessoal chama de quadrilogia das cores. Já ouvi alguém falando assim. Acho que foi até o Charles Nascimento. Ele chamou assim. Que saiu Homem-Aranha Azul, Hulk Cinza, Capitão América Branco e o Demolidor Amarelo. No Homem-Aranha Azul, a gente tem uma história que você está no presente e volta ao passado. E é o Peter Parker que vai contar essa história. E é uma história muito bonita, mas ao mesmo tempo é muito triste. Porque é como ele via, né, como ele é como se ele estivesse falando com a Gwen Stacy, sendo que a Gwen Stacy já morreu. E ele está gravando essa história, tudo que ele pensava, o que ele sentiu, como foi se apaixonar por ela. Cara, é uma história muito bonita. É uma história do Homem-Aranha, tem sua parte de aventura, a falta de sorte total dele, coitado. Mas é uma história muito, muito legal. E que, sinceramente, eu não vi tanta gente falando dela. Mas
Pra mim funcionou muito bem. É uma história muito bonita mesmo. Cara, eu recomendo que vocês leiam. Se você não leu, faça esse favor e leia, porque é muito maneira mesmo. Se você gosta de histórias do Homem-Aranha, é um prato cheio. Agora, nós temos a DC nessa história. Eu fiquei pensando em 2 quadrinhos. Então eu pensei, bom, já que é assim, eu posso botar uma menção honrosa. E a menção honrosa vai para o final. Mas eu vou falar de um quadrinho que me deixou de queixo caído quando eu li. Eu devia ser adolescente nessa época. Que é Batman Ano 1. Eu não tenho esse quadrinho, infelizmente. Mas eu peguei emprestado com um amigo há muito tempo. Eu acho que isso foi 2019. 19? Não, 2005, na verdade. Foi 2005, né? Eu era adolescente, pô. Tô errando as contas. Cara, que quadrinho. O Batman desse quadrinho, ele é, assim, ele não é um Batman início de carreira. Já começa por aí. Ele é o cara que ainda tá se tornando Batman. O Bruce Wayne se tornando Batman. Cara, é incrível o modo como ele age, como ele aprende com os próprios erros. As tecnologias, né? Porque ele tinha pouquíssima tecnologia nessa época. Nem Batmóvel ele tinha. Ele usava uma moto só e olha lá. Mais nada. Mas os gadgets que ele utilizava... Cara, funcionou muito bem. A cena dele preso no prédio... Putz, aquilo ali é fora de série, cara. É, assim, é impecável mesmo. É uma baita de uma história muito maneira. E que eu recomendo que você leia. Agora, só um minutinho. Nós vamos para a menção honrosa. Por quê? Como eu disse, eu tinha que escolher só 5 quadrinhos. Mas o problema é você fazer isso, ter um monte deles que você já leu e que você achou fantástico. Por exemplo, o próprio Carlos colocou no vídeo dele Crise nas Infinitas Terras, de 1985. E realmente é um quadrinho fantástico. Eu li 2 vezes naquela época em formatinho. E é simplesmente impecável, cara. É ótimo, é um ótimo quadrinho mesmo da DC, foi fantástico. Mas tem um do Superman, que é um dos personagens que eu mais gosto dos quadrinhos, apesar de eu quase não trazer vídeos sobre o Superman aqui no canal. Mas esse quadrinho eu já li umas 2 vezes também, ou 3. Na verdade, 3 vezes, sem contar quando eu era adolescente mesmo, quando saiu. Que é esse aqui, ó. Superman Identidade Secreta. Essa edição aqui, se não me engano, é a de 75 anos do personagem. Cara, tem até com os cards aqui. Essa história é incrível. Ah, mas não é a mesma origem do Superman, não. Não é. É uma história alternativa. É um Elseworld. Mas, assim, funciona muito bem. Simplesmente funciona muito bem. É uma história muito legal do Clark, como sendo simplesmente o Clark Kent. Só que ele descobre que tem poderes. Ele acaba conhecendo uma Lois, não exatamente Lane, mas uma Lois. Cara, é uma história que toca muito porque ela é muito familiar. Ela é uma história muito mais voltada para o lado familiar do Clark Kent. E, óbvio, temos ali um pouquinho de ação, mas é bem pouco. Grande parte da história é drama. A maior parte é drama. É uma história com muitas coisas narrativas, tá? Não é tão de conversa, né? A maior parte da história é narrada pelo próprio Clark. Então tem muito balão de narração. Alguns momentos você tem mais um pouquinho mesmo, né? Mas tem umas cenas assim bem legais, bem bonitas. Essa história é do Kurt Busiek e do Stuart Immonen. Eu vou mostrar só isso aqui para vocês, ó. Só essa contracapa, que é dupla. Isso aqui é fantástico, gente.
É muito, muito legal. Então, fica a minha dica para vocês também dessa história aqui, porque ó, você não vai se arrepender. Esse quadrinho é impecável de verdade. Na verdade, todos esses quadrinhos que eu falei são impecáveis. São excelentes histórias, assim, histórias excelentes mesmo. Para você começar a ler quadrinhos, ou para você que já leu quadrinhos, simplesmente ter uma visão um pouquinho diferente do personagem, conhecer outros personagens, como o caso de Tex, do Huck. Cara, realmente são quadrinhos que eu gostaria de poder esquecer, mas eu não consigo esquecer, porque foram histórias que me marcaram muito. Mas aí, agora eu quero saber de vocês. Quais 5 histórias, e até com uma menção honrosa, você colocaria como aqueles que você gostaria de esquecer, só para ler de novo e ter a mesma sensação? Bota aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve vai ter mais alguma outra tag aqui no canal. Não sei se eu vou trazer a tag de 10 quadrinhos que a gente gostaria de esquecer. Pode ser? Pode ser. Não sei, mas vamos ver no futuro. Claro, outras vão surgindo e a gente vai fazendo aqui também. Então, para você que gosta desse estilo de tag, bota aí nos comentários, indiquem tags também. Eu gostaria de conhecer outras. E claro, para você saber quando vai ter vídeo novo, você tem que estar inscrito no canal. Isso aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!